Boa tarde e bem-vindos a mais uma edição de Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar o programa com uma análise à proposta da Comissão Europeia para o Fundo de Recuperação Europeu. Vamos olhar depois também para o que espera da reunião do BCE esta quinta-feira e, por fim, vamos ver como é que estes dois fatores estão e podem afetar os mercados tanto de dívida como de ações. Para começar, no entanto, temos, como sempre, os números e os gráficos da semana com o Marco Silva. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Chico. Obrigado. Este é o mapa da semana passada, portanto, maioritariamente verde, com destaque aqui para o setor bancário, com ganhos significativos de 7%, 5%, 7% na JP Morgan, 5% do Bank of America, mas maioritariamente positivo, com a particularidade de algumas tecnológicas não terem estado assim tão fortes como de costume. Já em relação ao panorama de há um ano para cá, nos últimos 12 meses, claramente que as tecnológicas dominam. Temos aqui a Apple com 78% de ganhos, Amazon 35%, Google 27% e o setor bancário com perdas na ordem dos 9%, 11%, 41% no Wells Fargo e o HSBC com menos 44%. Ao contrário, as empresas de serviços de crédito, Visa e Mastercard têm ganhos nos últimos 12 meses. De resto, o panorama é positivo, com exceção também aqui do setor petrolífero, com perdas bastante significativas na ordem dos 35%. Na última semana, em relação ao resto do mundo, também maioritariamente positivo, com destaque aqui para o Brasil, que está a recuperar de perdas nos meses anteriores. Aliás, podíamos ver aqui o gráfico do último ano, claramente o Brasil muito pior do que o resto do mundo. Destaque aqui para os ganhos da Alibaba de 38% e da AstraZeneca de 47%. Em relação aos mercados e aos setores, na última semana, aqui a particularidade de as big caps não terem estado tão fortes como o restante mercado, o que é o inverso do que tem acontecido nas últimas semanas, e os mercados envolvidos em Europa ligeiramente mais fortes que os Estados Unidos na última semana. Em relação há um ano para cá, claramente os Estados Unidos estão muito melhores do que o resto do mundo, com ganhos, enquanto a Europa, mercados desenvolvidos e mercados emergentes com perdas nos últimos 12 meses. E em relação aos grandes setores de empresas, claramente as empresas de crescimento, as Googles, Amazon, Facebooks com ganhos substanciais, enquanto as restantes, as mid caps e small caps, empresas de pequena e média dimensão, com perdas ainda no ano. Destaque para o setor tecnológico também com ganhos superiores a 35%. Portanto, aqui claramente uma dualidade de registro. Este é o gráfico do S&P 500 diário. Só para dar a indicação, o S&P está aqui neste canal superior, a afastar-se ligeiramente desta linha que está aqui superior. Isto é importante termos noção de que quanto mais afastado estiver desta linha, menos positivo é o sentimento. Portanto, e poderá quebrar esta linha inferior e depois vir testar aqui a segunda linha do canal. Portanto, terem em consideração este andamento. Em relação ao ouro, para dar aqui a indicação que o ouro está a chegar muito perto dos máximos de 2013, portanto nos 1.738 dólares, será isto uma indicação de que o mercado está prestes a corrigir? Não sei, vamos ver, mas é interessante ver esta subida do ouro dado ano e meio para cá. Em relação ao euro-dólar, terem em consideração esta linha que está aqui descendente, nos 1,17 mais ou menos, que a ser quebrada poderá dar aqui uma indicação positiva para o principal par de moedas. E por fim, só o gráfico da moeda norte-americana versus a moeda chinesa, que aqui há uns meses, há um ano, deu muito a que falar, porque estava acima do 7 e isso era muito mau. O que é certo é que o rácio tem-se mantido acima do 7 uma boa parte desde agosto de 2019 e, no entanto, nada se tem falado sobre isso este ano, por exemplo, e no final do ano passado, portanto, pelo menos para já não é um tema relevante. E é tudo, Chico. Obrigado, Marco. Muita informação aí. Temos connosco no programa Miguel Gomes Silva, Head of Treasury and Trading do Montepio. Miguel, boa tarde e obrigado mais uma vez por estar no programa connosco. Muito boa tarde. Miguel, vamos começar por uma das bazucas, pela nova bazuca, digamos, o Fundo de Recuperação Europeu proposto por Bruxelas na semana passada. Valores muito grandes. Era o estímulo que faltava na resposta europeia a esta crise? Era o estímulo que faltava e que já toda a gente comentava que atrás dos Estados Unidos e do Japão, todos eles países já com fortes incentivos em
em termos de política fiscal, estava a ficar para trás neste domínio. Mas mais importante do que o montante em si, que obviamente é relevante e é importante, é o acordo a que se chegou num contexto bastante difícil de países norte-sul. O facto da Alemanha e da França se terem juntado e terem conseguido uma espécie de, não lhe chamaremos Corona Bonds ou Eurobonds, mas é dívida solidária entre todos os países da União Europeia. E este ponto é bastante importante, mais do que a questão financeira, que é obviamente muito relevante, é a questão política e o sinal político que é dado no sentido de haver acordo. Em relação aos montantes, os montantes são interessantes, não são fantásticos. Nós vemos, por exemplo, só a Alemanha sozinha, por si, já disponibilizou mais do que estes 750 mil milhões, só para a recuperação da sua própria economia. Portanto, agora para países como Espanha, França, Itália e Portugal, são montantes muito relevantes, mais a mais para os países que são recebedores líquidos, como será o nosso caso. Os 15,5 mil milhões a fundo perdido, que se tudo correr bem, se passar no Conselho Europeu de 18 de junho e depois for aprovado nos vários países até ao final do ano, espera-se que em janeiro de 2021 já comece a chegar este dinheiro, deverá demorar cerca de 1 a 4 anos até estar totalmente distribuído. Mas um dos pontos que eu acho importante também para nós e que nos beneficiou tem a ver com os setores que foram elegíveis como primordiais para a alocação destas verbas. Desde logo o turismo, onde Portugal é um player europeu importante. O turismo tem cerca de 161 bis dos 500 que foram anunciados. As energias renováveis, país onde Portugal desde muito cedo começou também a ser um player importante, são cerca de 100 mil milhões para as energias renováveis, e depois aparece em quarto ou quinto lugar o digital, país onde Portugal também tem dado alguns passos à frente de muitos países como a Itália ou como a Espanha, ou como a França, que estão muito atrasados em termos de revolução digital. Portugal, e mesmo em termos de sites governamentais, por exemplo, o Portal das Finanças, são exemplos que em países como a Itália ou a Espanha, ou a França mesmo, o atraso é muito superior, é muito grande. Portanto, também neste aspecto Portugal acaba por beneficiar destes setores que foram elegíveis como o destino dos fundos. Miguel, mas em termos de modelo, este modelo pelo menos para já aparenta ser mais amigo, pelo menos de Portugal, mas o que é certo é que em troca muito provavelmente poderão vir novos impostos. E qual é que será o impacto deste novo pacote de 750 mil milhões de euros na percepção dos investidores em relação à dívida, que na realidade é uma dívida europeia, mas que terá também influência na própria dívida dos países, porque haverá um pacote que não será a fundo perdido? Eu não te vejo qualquer tipo de necessidade de aumento de impostos por esta via, desde logo porque 15,5 mil milhões são a fundo perdido. Portugal não, Miguel, a questão não é necessidade, o problema é que eu acho que a troca vão exigir mais impostos. Aliás, estava previsto cerca de mais 5 impostos, nomeadamente digital, para cobrir parte das receitas que vão ser a fundo perdido. Os impostos que estão em cima da mesa parece-me que têm a ver com a harmonização fiscal e aí Portugal acaba por provavelmente até beneficiar mais do que será penalizado. Se nós nos lembrarmos que as grandes empresas tecnológicas têm sede em países como Holanda e Irlanda, portanto, acaba por Portugal ficar um pouco até beneficiado nesse sentido. Portanto, eu não me parece que por esse lado Portugal tenha qualquer tipo de exigências. Haverá sim exigências em termos de remodelação e em termos de modernização. E nesse aspecto sim, ficou por fazer uma reforma em 2012, nomeadamente da administração central, que provavelmente aí sim poderemos assistir a algum tipo de revolução, ou pelo menos de necessidade de modernização mais acelerada. Não parece que se reflita num aumento da carga fiscal. Por outro lado, os 10 mil milhões que vêm através de empréstimo, e assim vão fazer aumentar a dívida total, existem 37 anos para os pagar, ou até 37 anos para os pagar. Portanto, é possível diluir este valor ao longo de Miguel, quase 4 décadas. Deixa-me só aqui pôr um à parte. E não seria boa altura para nós pensarmos
numa reestruturação da dívida pública, exatamente mais dentro desses tempos? Eu não diria todo, mas uma parte da nossa dívida pública, um acordo entre a Europa? Não creio que a reestruturação da dívida pública esteja sequer em cima da mesa. Portugal, tal como tem sido referida, até inclusivamente por analistas e agências de rating, Portugal tem feito um grande esforço no sentido de pagar a dívida e a questão da reestruturação que esteve em cima da mesa a quando da crise de 2012 acabou por ver, nomeadamente na recente política de melhoria dos rácios de dívida versus PIB, ou mesmo até do facto de conseguirmos um excedente em termos de saldo das contas públicas, conseguimos perceber que não será necessária uma reestruturação da dívida, até porque o sinal que passa para o mercado, a reestruturação da dívida é fortemente negativo. Nós tivemos, o último caso foi a Grécia, em 2010, 2011, e todos nós conhecemos os efeitos negativos que isso teve. Aquilo que está em cima da mesa para já, e parece-me que, olhando para Portugal, e esse percurso foi feito, é um baixar do nível de taxas de juros de financiamento. Isso próprio não é uma reestruturação de dívida, mas é uma reestruturação dos planos de pagamento. O Tesouro tem ido a mercado frequentemente trocar dívida por dívida mais barata, dívida que está mais cara por dívida mais barata, a preços de mercado. Esta contribuição dos fundos por parte da União Europeia tem como um dos efeitos fazer baixar os níveis de financiamento dos Estados-membros, portanto Portugal, Espanha e Itália estariam hoje em dia a pagar seguramente mais pela dívida se não tem sido esta bazuca da União Europeia, da Comissão Europeia, assim como o Banco Central Europeu, que tem sido também um dos contribuidores para que os juros da dívida destes países se mantenham dentro do carril. Portanto, respondendo diretamente à pergunta, eu acho que está completamente fora de questão qualquer tipo de reestruturação de dívida. Miguel, falaste no BCE, é o nosso próximo ponto. Há outra bazuca que já tinha sido lançada, nomeadamente em março, o Pandemic Emergency Purchase Program, de 750 mil milhões de euros. Foi um bocadinho, os mercados acharam que foi um bocadinho tarde, e agora há uma expectativa que esse valor seja aumentado. Lagarde, na última reunião, disse que continuaria a fazer tudo o necessário. Há uma expectativa de um aumento de 500 mil milhões. Concordas com essa expectativa? Achas que há necessidade do BCE dar esse sinal? Até porque, por um lado, o BCE também entrou a fundo logo no início desse programa e comprou mais do que esperado. Sim, desde logo as necessidades de financiamento dos países vão aumentar. Além destes 750 mil milhões que vêm da Comissão Europeia, será necessário que os próprios países, a começar desde logo pela Alemanha, vão precisar de ir ao mercado e levantar mais dinheiro para financiar os efeitos negativos do Covid. Portanto, é preciso que haja alguém no mercado com a mão estendida, não a pedir, mas a dar, aos Estados que vão ao mercado financiar-se. Portanto, nesse ponto de vista é fundamental. Depois, porque o mercado está à espera já que estes 500 mil milhões avancem. Portanto, a não acontecer nada nesta quinta-feira será visto de forma bastante negativa pelos mercados financeiros. E depois porque há aqui uma outra questão, tem a ver com o Capital Key, aquele famoso distribuidor de percentagem, sim, que acaba por alocar a cada um dos países de acordo com a sua participação no Banco Central Europeu, que poderá ser o grande trunfo da senhora Lagarde e poderá surpreender pela positiva os mercados ao deixar cair. Isto depois do Tribunal Constitucional Alemão ter levantado dúvidas relativamente à constitucionalidade da forma como o Banco Central Europeu faz as compras. No entanto, se tivermos em conta que isto é uma situação one-off, portanto, é uma emergência devido a uma pandemia, é uma situação que é temporária, não é definitiva, ao contrário, por exemplo, do APP, que é mais definitivo e pode ser reativado, não é este o caso. Portanto, nós olhamos para o percurso que tem sido o percurso do BCE, desde logo os primeiros 120 mil milhões de março, que desiludiram fortemente o mercado e obrigaram a senhora Lagarde, dias depois, a vir anunciar os 750 mil milhões do PEP. Portanto, percebemos como o mercado reagiu mal quando não recebe por parte das entidades monetárias aquilo que está à espera.
E, portanto, eu acredito que vai acontecer o mesmo nesta reunião desta quinta-feira, que venham os 500 mil milhões, que venha também algo relacionado com o Capital Key e que venha, exatamente, e que venha também provavelmente para ajudar um pouco na parte corporate das empresas, aquilo a chamada compra dos Fallen Angels, que eram empresas que tinham rating elegível para o programa de compras do BCE até a Covid e que, fruto de baixas de rating por parte das agências, acabaram por perder essa elegibilidade. E tal como a Fed o fez, que o BCE também possa fazer esse waiver, essa marcação, tendo em conta os ratings antes de Covid e não atuais. Miguel, também há outro aspecto que pode ser importante, que é o staff do BCE vai divulgar as novas projeções macroeconómicas. Christine Lagarde já tem dado alguns sinais, já disse que a recessão este ano na zona euro deverá ser entre os 8% e os 12%, que é, digamos, entre o cenário médio e o adverso que ela teria explicado no início de abril. O que é que se espera em termos de projeções? Como é que vemos o BCE a ver a recessão este ano? Eu tenho lido várias estimativas relativamente a isso e desde logo algumas apontam para que o cenário dos menos 10, que é o ponto intermédio da senhora Lagarde, são bastante otimistas, tendo em conta que o impacto não vai ser o mesmo em todos os países. Nós vamos ter países mais afetados, como será a Espanha e a Itália, e vamos ter países menos afetados, que serão os países do Norte. Nos vários cenários, o mais gravoso aponta, do BCE mesmo, aponta para menos 15% de queda do PIB este ano. Portanto, eu acho que não será de estranhar se nós deslocarmos o intervalo mais nos menos 12, já não digo chegarmos aos menos 15, mas estaremos mais nos menos 12 do que nos menos 8. Depois tem a ver também com a rapidez da recuperação e aí eu penso que está o grande dilema, porque vai depender muito da velocidade que as pessoas demorarem novamente a voltar ao consumo, desde logo também o desemprego que fique e que possa prejudicar a reforma económica, mas não só a questão do turismo, a questão do regresso à normalidade da restauração, da hotelaria, tudo isso vai condicionar. Portanto, a velocidade da retoma é que para mim é a grande chave nesta altura, mais do que saber se vão ser menos 12 ou menos 15 ou menos 16 ou menos 14. A forma da curva. Miguel, estas notícias sobre os estímulos aliadas a esse crescente desconfinamento em vários países estão a levar os índices acionistas para máximos de 3 meses. Temos visto subidas contínuas. Achas que este rally vai continuar? Que riscos é que poderão haver aqui? Uma nova fase da guerra comercial, esta turbulência que temos visto nas cidades dos Estados Unidos, por exemplo, pode ser um fator? Ou vamos ver o otimismo a continuar? Eu sei que este ano tínhamos a concretização da famosa frase "sell in May and go away", apesar deste mês ser negativo e termos uma performance que apenas o Nasdaq 100, dos principais índices, apenas o Nasdaq tem uma performance positiva. O otimismo e a velocidade da recuperação das bolsas foi muito grande. No entanto, foi também visível a divergência entre a Europa e os Estados Unidos, mais atenuada nas últimas semanas, também fruto das dificuldades sociais que os Estados Unidos atravessam, e ainda recentemente o presidente Trump quase que decretou a lei marcial ao impor recolher obrigatório e ameaçar que o exército poderá ir para a rua. Portanto vai ser um período complicado nos Estados Unidos. Simultaneamente temos também as tensões entre os Estados Unidos e a China, com a China a ameaçar parar com algumas importações de bens, nomeadamente da soja, que é um dos grandes produtos trocados ou exportados pelos Estados Unidos para a China. Portanto, nos últimos tempos vimos este atenuar, mas durante grande parte do ano a divergência entre os índices europeus e americanos foi bastante visível. Por aí eu acredito que haja um atenuar dessa divergência. Portanto, daqui até ao final do ano, mais do que dizer vamos entrar longos ou vamos entrar curtos, eu arriscaria mais naquele famoso trade em spread, longo Europa, short Estados Unidos. Portanto, se o mercado for para cima, eu acredito que a Europa vai mais para cima do que os Estados Unidos. Se o mercado vier para baixo, eu acho que a Europa será menos penalizada do que os Estados Unidos.
Agora, em termos direcionais, é muito difícil nesta fase fazer uma projeção. Miguel, e é muito difícil também, nesta altura, prever como é que será os próximos meses da banca, exatamente pelo que referiste, não se sabe muito bem como é que será a recuperação económica, a questão do desemprego. Nos Estados Unidos, a Fed, este mês será um mês importante, serão os testes de stress. Só uma palavra, porque vai haver alterações, nomeadamente vai deixar de existir a referência passou ou não passou, e vai haver a obrigatoriedade de mais capital, e isso terá influência depois na questão dos dividendos. Será que isso poderá criar aqui algum pessimismo ou alguma cautela em relação ao setor bancário? E será que o BCE, por exemplo, também não poderia fazer algo semelhante, ou seja, criar aqui alguma flexibilidade em relação à banca, porque assim a banca pode ter muito dinheiro, mas se depois tiver rácios mais rígidos para cumprir, pode não conseguir emprestar, não é? Começando pelo fim, o BCE fez, e foi uma das medidas anunciadas recentemente, foi precisamente waivers de capital para a banca europeia. Waivers no sentido de não haver a necessidade de cumprimento de rácios de capital, porque existe um buffer que os bancos têm e que, para ser usado em alturas de emergência, portanto foi autorizado o uso desse buffer em termos de alívio de necessidade de rácios. Foi também tido em conta que as moratórias não são considerados crédito non-performing, portanto deixa de consumir capital nos bancos, a questão das moratórias. Portanto, acaba por haver aqui também uma ajuda dos bancos, do BCE aos bancos europeus. Portanto, por esse prisma, penso que para já as coisas estão bem encaminhadas. Está ainda em estudo, ainda também, nomeadamente os bancos espanhóis e italianos, que pedem que as perdas decorrentes da desvalorização das obrigações, quer de empresas, quer dos Estados, deixem de contar para consumo de capital para aqueles que têm os títulos em carteiras available to collect and sell, portanto disponíveis para venda. Portanto, há aqui uma série de passos por parte do BCE que têm sido dados e que têm sido bastante positivos para a banca europeia. Nos Estados Unidos foram também dados alguns passos. Há uma regra que a ERI, a Eligible Retained Income, portanto, acaba por esquematizar aqui a forma como os bancos podem fazer a distribuição dos capitais e também, desde logo, dos dividendos. No entanto, estes stress de capital acabam por, nesta fase, ser um pouco mais suaves do que aquilo que eram antigamente, desde logo, pelo facto dos bancos necessitarem apenas de provisionar 4 trimestres de dividendos, quando antes tinham 9. Há também um alívio no crescimento, no aumento do crescimento dos ativos ponderados pelo risco, que era uma curva que vinha em ascendente, tal como também na Europa, e também isso na Europa para já foi mitigado. Portanto, há aqui por parte da Fed alguma tentativa de acalmar a situação. Ainda é cedo, obviamente não há ainda resultados finais, mas de alguns estudos que eu vi, há apenas 4 bancos que podem, não é incumprir, é que podem ter algum problema com a tal margem dos 2,5% de destruição de capital que podem ter. Os maiores são o Citi e a JP Morgan, depois há outros 2 bancos mais pequenos, o Citizens Financial Group e o Capital One, mas ainda assim estes bancos sabem desde já de antemão que estão nesta situação, portanto não será uma surpresa aquilo que acontecer e terão tempo para precaver. E apenas se houver incumprimento de facto de um dos rácios de capital, é que poderá haver origem a perdas, nomeadamente para os obrigacionistas com dívida subordinada. Portanto, ainda é muito cedo para podermos ter aqui conclusões, mas eu acho que a informação que existe atualmente permite aos investidores, de forma cautelosa obviamente, mas permite aos investidores não entrarem em pânico e não ter receio daquilo que possa ser o futuro. No entanto, a banca é, na Europa também, o principal setor visado pela pandemia. Portanto, desde o início do ano, o setor bancário é aquele que mais, o setor financeiro, é aquele que mais perde em termos de capitalização bolsista. Um tema a acompanhar naturalmente, Miguel. Obrigado mais uma vez por esse contributo muito completo para o mercado de ação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa tarde. Marco, vamos para a parte final do programa, a palavra da semana, qual é que é? Sim, vamos falar em margem. A margem é basicamente um empréstimo quase automático, é um empréstimo automático que
os bancos e os corretores fazem ao investidor quando ele adquire determinados ativos, ou seja, em vez de, se o ativo custa 100.000 euros, ele poderá ter eventualmente só de colocar 20.000 euros para comprar ou para investir, como se tivesse 100.000. Isto é muito bom se resulta bem, ou se o investimento é positivo, mas pode ser bastante mau se o investimento é negativo. Portanto, é algo a ter em muita consideração, porque é um fator ligado à alavancagem e portanto, os investidores, quando utilizam essa margem, têm que ter muita consciência dos riscos que podem incorrer no seu máximo. Obrigado, Marco, por esse alerta para os nossos investidores. Chegamos assim ao fim de mais um Mercados em Ação, do Jornal Económico. Obrigado também aos nossos telespectadores pela preferência e até à próxima semana.